Fala, concurseiro, canal Estudando para Concursos, chegando aqui com uma novidade, concurso da Prefeitura do município de Bertioga, concurso para professor. Então, vamos fazer a leitura do edital do concurso público da Prefeitura do município de Bertioga. Tem boas oportunidades, então, antes de começar a leitura, claro, né? Se você já é inscrito no canal, tasca o dedo naquele like, curte o vídeo, né? Ajuda aqui o canal a crescer. Se você está chegando agora, não conhece o canal Estudando para Concursos, este é um canal que ele é focado para concursos da área docente, né? Concursos de prefeituras, né? Estava um pouquinho parado, mas agora com essa novidade, a gente vai voltar com tudo aqui nos estudos. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Então, vamos lá, vamos começar a leitura do edital. Edital de abertura, concurso público número 01 de 2022. Então, aqui, vamos começar a leitura. A Prefeitura do município de Bertioga, né, nos termos da legislação vigente, torna pública a abertura do concurso público para provimentos dos cargos e funções adiante mencionados, de acordo com as instruções a seguir. Vamos ver para que é esse edital. Eu estou lendo agora, eu acabei de pegar, estou lendo junto com vocês, hein? O concurso público destina-se ao provimento dos cargos previstos neste edital para reposição de vacâncias existentes e daquelas que eventualmente surgirem dentro do prazo de sua validade, de 2 anos. Então, a gente já sabe que o concurso vai ter 2 anos de validade e ele é prorrogável por igual período, tá? A critério da Prefeitura Municipal de Bertioga, podendo ser aproveitado para o provimento das vagas eventualmente criadas após 15 de julho. Então, após 15 de julho, as vagas que aparecerem serão usadas desse edital, se você fizer o concurso. E passar, se a prefeitura quiser aproveitar algum candidato, vai aproveitar desse edital. Então, vale muito a pena fazer, porque 2 anos pode acontecer muita coisa. Vamos falar dos cargos. O concurso ele é regido por esse edital, né, e os anexos do edital, e também por eventuais retificações, correções, né, sendo sua operacionalização de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é o IBAM que vai fazer essa prova, ok? Então vamos lá. Os cargos e funções, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os vencimentos e os valores de inscrição são estabelecidos abaixo. Vamos ver aqui os cargos. O primeiro cargo é o Código 101, é o de inspetor de alunos. Tem 14 vagas, 14 vagas, hein? E uma vaga para PCD. Escolaridade, ensino fundamental completo, vai trabalhar 40 horas semanais. O vencimento base, R$ 2.203,71. Próximo, professor de educação básica 1, que é o PEB 1. 36 vagas, olha que beleza, 36 vagas, hein? 2 vagas para PCD. O que ele está pedindo? Ensino médio completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena em pedagogia, 40 horas. Ao salário, R$ 3.845,66. Também 40 horas semanais. Bom, hein? 36 vagas. Se eu tivesse pedagogia, eu faria para professor de educação básica 1. Vamos seguindo. Desculpa aí a fungada, né? Estou com um pouco de alergia, mas vamos seguindo. Código 103, o próximo cargo aqui, professor de educação básica 2, né, que é o PEB 2, de educação especial, inclusiva, 2 vagas. Curso superior em licenciatura, escolaridade, né, em pedagogia, com habilitação para educação especial ou licenciatura plena em pedagogia, com especialização em educação especial.
40 horas semanais. Salário bom, hein? R$ 4.755,46. Código 104 aí para os professores de Educação Física. Professor de Educação Básica 2, Educação Física, tem 2 vagas. A escolaridade, licenciatura plena em Educação Física, né? São 40 horas semanais e o salário também, R$ 4.755,46. Código 105, chegou minha área aqui, ó. Professor de Educação Básica 2, professor de Artes. Uma vaga. Vamos lá. O que vai pedir? Curso superior em licenciatura plena em Educação Artística. Salário R$ 4.755,46. Eu acredito que possa ter uma retificação aqui, porque geralmente o professor de arte, ele pode ter licenciatura em música, em dança, em artes visuais, ou qualquer outro mesmo, ou teatro, né? E ele pode concorrer também, né? Eu acredito que possa haver uma retificação aqui no edital. Código 106, técnico em segurança do trabalho, ensino médio, uma vaga, tá? Ensino médio completo, mais um curso de segurança do trabalho, salário de R$ 3.058. Voltando aqui no professor de arte, se você não tem educação artística, mas sei lá, você tem música, você tem dança, né? Você é formado em teatro, né? Licenciado, eu faria este concurso, porque as coisas podem mudar. Vamos lá, para você que não sabe o que é PCD, são os candidatos com deficiência, né? Que eles têm que convocar 5% dos convocados, eles têm que chamar, né? E tem 2 asteriscos lá no vencimento, que isso tudo é um vencimento base, né? Referente ao mês de março de agora, de 2022, né? E também vai ser oferecido um vale transporte, um vale alimentação e plano de saúde. Muito interessante isso aqui, hein, meu? Plano de saúde. Muito interessante, tá? Todos os cargos estarão sujeitos à Lei 129 de 95, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos do município de Bertioga. Vamos seguindo. 1.3. As descrições sumárias das atribuições dos cargos constam no anexo 1 desse edital, conforme legislação vigente. Vamos seguindo aqui. O concurso público, ele destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento sobre Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Então, ó, presta atenção que não é CLT, tá? É estatutário o cargo, suas respectivas alterações e demais normas aplicáveis ao funcionalismo público municipal, das vagas em vacância relacionadas na tabela do item 1.2, que é aquela tabela que a gente acabou de ler, nesta data, e mais as que vagarem ou que forem criadas durante o prazo de validade do concurso público, e serão providas mediante nomeação dos candidatos nele habilitados. É de inteira responsabilidade dos candidatos verificar o andamento do concurso público em todas as suas fases através dos meios de comunicação descritos no presente edital, ok? Os anexos, partes integrantes deste edital, são os que seguem. Então, aqui tem os anexos do edital, que é anexo 1, é síntese das atribuições dos cargos e funções. Anexo 2 é o programa das provas. Anexo 3 é o formulário de requerimento de candidato com deficiência, né? Ou solicitação de condição especial para realizar a prova. O anexo 4 é o formulário para entrega dos títulos. E o anexo 5, recomendações de prevenção e controle de disseminação do coronavírus. Vamos ler tudo isso aqui hoje, hein? As categorias que a lei exigir registro no respectivo órgão de classe para o exercício da profissão ficarão condicionadas à apresentação do respectivo registro como condição à posse. Então, se algum cargo precisar de um registro, né, no órgão de classe, tem que apresentar no dia da posse.
Seguindo, vamos falar das inscrições agora. Informações importantes. Instruções gerais e especiais quanto à inscrição. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital. Tem que aceitar tudo que está no edital, né? O edital é a lei do concurso público. E nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o concurso público, atentando-se ao previsto no item 2.5 no E deste edital. Já vamos ver o que é isso aqui, né? Porque o candidato tem que saber tudo que está escrito. Vamos ver. Ah, tá. 2.5, né? O candidato, ao se inscrever, declara-se, sob as penas da lei, que após a habilitação no concurso público, após a habilitação do concurso público, e no ato da nomeação, irá se satisfazer das seguintes condições. Haja documento aí, ser brasileiro nato ou naturalizado, né? Na forma do artigo 12 da Constituição, idade mínima de 18 anos, estar em dias com obrigações do serviço militar, se for do sexo masculino, estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, possuir escolaridade e pré-requisitos exigidos para o cargo ou função, não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, submeter-se por ocasião de convocação ao exame médico admissional de caráter eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para contratação de aptidão física e mental, podendo ser exigida a apresentação de exames complementares às suas expensas, não receber provento de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos, funções acumuláveis previstos na Constituição. Lembrando aqui que o professor ele pode ter 2 cargos, tá? Ele pode ter 2 cargos. Preencher as exigências das funções, segundo o que determina a lei da tabela do item 1.2 do presente edital, e não haver sofrido, e no exercício da atividade pública, penalidade por atos incompatíveis ao serviço público. Então, tem que estar... Vamos lá? Vamos seguir. A Prefeitura Municipal de Bertioga veda a participação neste certame de qualquer dos membros integrantes da Comissão Especial do Concurso Público ou das bancas examinadoras. Então, quem é da Comissão Especial do Concurso ou da banca não pode fazer essa prova, tá? Bem como do primeiro escalão do governo. O primeiro escalão do governo também não pode fazer a prova. Assim entendidos, os agentes políticos do Poder Executivo, além dos respectivos filhos, pais e consortes. Vamos lá? 2.3.1. Vai falar sobre esse 2.3 aqui. Qualquer desobediência à proibição prevista no item anterior, né, ou constatado a qualquer tempo que determinado candidato tenha sido beneficiado por obtenção de informações privilegiadas, será o infrator eliminado do certame, sem direito à devolução do valor de inscrição, sem prejuízo de responsabilização civil. Não preciso nem explicar isso aqui, né? 2.4. Ao inscrever-se no concurso público, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas. Então, quando você se inscrever, olha as informações da inscrição na prova, tá? E em especial dos subitens a seguir. Vamos ver quais são os subitens. Os candidatos devem realizar uma única inscrição. Então, é só uma inscrição, tá? Pois pode haver coincidência de horários, né? O 2.5 a gente já leu, né? Vamos para o 2.6. No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.5. Então, só um momento.
sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para o ingresso no quadro de servidores públicos municipais, sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso. Então, no ato da inscrição, você não precisa mostrar aquele montão de documento que está lá no item 2.5. Aquele montão de documento é quando você passa no concurso. É no ato da sua nomeação que você vai ter que apresentar tudo aquilo. Vamos lá. Até quando que vão as inscrições? Elas vão abrir dia 25 de julho, ou seja, segunda-feira, e vai até o dia 25 de agosto de 2022. Então, não marque toca. Abriu a inscrição, 25 de julho, vai lá e já se inscreve. Você vai esperar da 25 de agosto e perder o prazo? O período de inscrição ele pode ser prorrogado, tá? Por necessidade de ordem técnica ou operacional, tá? A critério da comissão do concurso e do IBAN. A prorrogação de que trata o item poderá ser feita sem aviso prévio. Então, a prorrogação ela é feita sem aviso, tá? Bastando para todos os efeitos legais a comunicação no endereço do IBAN, né? Que é o IBAN SP concursos.org.br. Vamos falar de valores da inscrição. Vamos lá? Os valores das inscrições para cada cargo ou função são os estabelecidos na tabela abaixo. Então vamos lá. Para inspetor de alunos, o valor da inscrição R$ 56,00. Técnico em segurança do trabalho R$ 74,00. E professor R$ 92,00. O IBAN ele segue a tabela de valores. Eu acho um pouco salgado, né? Mas é melhor pagar 92 e ter um emprego garantido do que não pagar nada e ficar na incerteza. Vamos lá? Vamos seguir? Ao se inscrever, o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o qual pretende concorrer, conforme tabela constante no item 1.2. Então, quando você fizer a inscrição, você tem que colocar o código da opção do seu cargo, tá? Então, você tem que olhar, vou olhar aqui, o meu, por exemplo, quando eu fizer a inscrição, eu vou colocar o código que está lá no 1.2, que o meu código seria 105, ok? Então, é importante isso. Vamos seguindo. Agora eu não sei onde a gente estava. Tá, aqui. 2.11. Ao inscrever-se no concurso, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e demais exigências constantes deste edital. Então, quando você for se inscrever, olha tudo, né? Olha todos os requisitos, né? E especialmente a escolaridade que é exigida para o cargo que você vai concorrer. 2.12. As informações prestadas no formulário de inscrição via internet serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura de Bertioga e ao IBAN o direito de excluir o candidato do concurso, né? Que não preencher o documento oficial de forma completa e correta ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do cargo em função. Se você se inscreveu, não dá para alterar mais. Considere essa inscrição efetivada, aquela que foi paga. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado. Tá. Uma vedação. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição no presente concurso para terceiros, para outros concursos ou para outra cargo ou função normal. Não serão aceitas inscrições fora do prazo, normal, né? Por via postal ou que não esteja em conformidade com o disposto nesse edital. 2.13. Caso o candidato, deficiente ou não, ele necessite de condição especial para a realização da prova, ele deverá requerê-la por meio de SEDEX, tá? Aí está aqui o endereço, tá? Para você mandar um SEDEX, se você precisar de condição especial. E o período é no mesmo período
destinado às inscrições de 25 de julho a 25 de agosto de 2022. 2.3.1. Esse formulário para solicitação de condição especial, ele está lá no anexo 3 desse edital. Vamos seguindo. 2.13.2. Além do requerimento mencionado acima, o candidato deverá obrigatoriamente anexar um laudo médico que justifique a solicitação de condição especial para a realização das provas. 2.13.3. O laudo médico deverá conter nome completo do candidato, um CRM e assinatura do profissional que emitiu, e também tem que estar legível, sob pena de não ser considerado. 2.13.4. O laudo terá validade apenas para esse concurso e o laudo não vai ser devolvido ao candidato. Para o efeito do prazo estipulado no item 2.13, é a solicitação de condição especial. Será considerada a data de postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT. Vamos seguindo. 2.13. O IBAN ele não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio, tá? Que impeça a chegada do laudo e do requerimento de solicitação. O IBAN tiver extravio no correio, o IBAN ele não se responsabiliza, tá? O candidato que não encaminhar tempestivamente ao requerimento de solicitação de condição especial para realizar a prova, junto com o laudo médico, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida. Tranquilo? Realização da prova para esses candidatos, que pediram condição especial, ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje favorecimento. Vamos para o 2.14. O candidato ou candidata poderá requerer ser tratado pelo gênero e nome social. Então, durante a realização da prova, o candidato ele pode ser tratado pelo gênero e nome social, tá? E qualquer outra fase presencial, devendo, no período destinado à inscrição, entrar em contato com o IBAN através do e-mail do IBAN, que está aqui, tá? atendimento@iban, e informar o nome social pelo qual deseja ser tratado, sendo responsável pelas informações prestadas. Vamos seguindo. Quando das publicações dos resultados e divulgações no site do IBAN, será considerado o nome e gênero constante no registro civil e informado pelo candidato no formulário de inscrição, tá? 2.14. O candidato que não efetuar a solicitação do nome social, no período destinado às inscrições, ele não pode alegar prejuízo ou constrangimento, tá? E ele vai ter que arcar com as consequências advindas da sua omissão. 2.15. O candidato que tem exercido efetivamente a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal 11.689 e até o último dia do período de inscrições para este concurso público, ele pode solicitar essa opção para critério de desempate. Então, isso aqui ele pode solicitar. Se ele exerceu a função de jurado, ele pode pedir isso aqui como critério de desempate. Se for jurado, o documento comprobatório descrito no item anterior, ele deve ser enviado por meio de SEDEX, tá? Nesse endereço que está aqui, ó, nessa caixa postal, tá? Os cuidados do IBAN, blá blá blá. Período. No período da inscrição, 25 de julho a 25 de agosto. Eles marcaram aqui impreterivelmente. Vamos lá? O candidato que não atender ao item 2.15.1 deste capítulo, ele não terá sua condição de jurado utilizada como critério de desempate. Se o cara não mandar o documento, ele não pode ser jurado, 2.16. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer rigorosamente o disposto no capítulo 3 do presente edital. Vamos seguindo. Vamos falar aqui de procedimentos para inscrição, isso é importante. Então, período de inscrição, 25 de julho a 25 de agosto, já falamos, tá? E é lá no endereço do IBAN, tá? No endereço do IBAN, que você faz a inscrição durante o período de inscrição, tá? Que mais? Agora vamos ver os procedimentos. Para fazer a inscrição, você vai acessar o site do IBAN.
Você vai localizar o link do concurso de Bertioga. Você vai ler o edital, você já está lendo agora, né, os anexos. Você vai preencher o formulário da sua inscrição, vai optar pelo cargo que você deseja concorrer, né, tem o código lá em cima. Conferir e transmitir os dados informados, vai imprimir o boleto bancário e vai pagar. Ok? Para o pagamento do valor da inscrição, conforme o quadro lá do item 2.9, vai ser utilizado um boleto bancário. Esse boleto é gerado no ato da inscrição e ele tem que ser quitado até o dia 26 de agosto. Mas como você é um concurseiro experiente, você não vai esperar dar o dia 26 de agosto. Você vai fazer essa inscrição o quanto antes. Para a segurança do candidato e minimizar os problemas decorrentes da transferência do numerário pelo agente recebedor e sua inclusão no banco de dados do IBAN, recomendamos que o pagamento do boleto seja feito preferencialmente na rede bancária. Então, boleto paga no banco. Vamos lá? O IBAN e a Prefeitura Municipal de Bertioga, eles não se responsabilizam por pagamentos feitos em supermercados, lojas, casas lotéricas ou qualquer outro estabelecimento desse gênero. Cara, vai e paga no teu banco, tá? O pagamento tem que ser pago, tem que ser feito até o dia 26 de agosto, já falamos sobre isso. Vai lá, em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do banco, na localidade em que o candidato se encontra, o boleto ele tem que ser pago antecipadamente. Então, se for feriado lá no dia 26, e você não pagou, já era. Paga antes. Estou falando, paga antes. Não será aceito o pagamento correspondente à inscrição por depósito em caixa eletrônico. Ó. É boleto, né? É boleto. É boleto e acabou. Tem que pagar um boleto. Vamos lá, vamos seguir. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá fazê-lo utilizando a opção antecipar, para os casos em que a data coincida com feriado ou evento que acarrete fechamento das agências bancárias, tá? Na localidade que ele se encontra. E fica atento para a confirmação do débito na conta corrente, tá? Não tendo ocorrido o débito do valor agendado, né? E, consequentemente, o crédito lá na conta do IBAN, a inscrição não vai ser validada. 2.18.6. As inscrições somente serão consideradas efetivadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição. Então, a inscrição efetivada é depois da comprovação do pagamento da inscrição, ok? 2.18. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o estabelecimento do edital. Tem que pagar o valor inteiro, né? E tem que pagar para o boleto. Eles não vão aceitar nenhuma forma diferente. É o que está escrito aqui, nem vou ler. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita a partir de 2 dias úteis. Você vai pagar o boleto, só vai aparecer 2 dias úteis. É o prazo de boleto, tá? Para efetuar consultas, o candidato deverá acessar o site do IBAN e no link área do candidato, ele vai digitar o CPF e data de nascimento. Para tanto, é necessário que o candidato cadastre esses dados corretamente. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas à sua inscrição, ele deverá entrar em contato com o IBAN por e-mail, tá bom? Lá no e-mail do IBAN. As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas em até 2 dias após o término das inscrições e mediante pedido do candidato por e-mail enviado ao IBAN. O e-mail enviado ao IBAN deverá conter informações suficientes que permitam a avaliação da equipe de atendimento para o envio da resposta à dúvida apresentada ou solicitação efetuada pelo candidato. O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais, né, especialmente a idade ou dados que possam ser utilizados como critério de desempate, ele não pode interpor recurso em favor de sua situação após a divulgação dessas informações na lista de classificação, arcando com as consequências advindas de sua omissão. O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade ou de qualquer documento comprobatório de escolaridade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei. O que mais que tem aqui? 2.20.
O IBAN e a Prefeitura de Bertioga, eles não se responsabilizam por solicitações de inscrições via internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linha de comunicação, erro, atraso de banco. Faz a inscrição antes que você não vai ter problema nenhum com isso. As inscrições devem ser feitas com antecedência, eu falei sobre isso, tá? Evitando o possível congestionamento de comunicação no site do IBAN nos últimos dias de inscrição. Então, abriu, já se inscreve. O descumprimento das instruções de inscrição desse capítulo implicará a não efetivação da inscrição. Vamos seguindo. Vamos falar da isenção, do pagamento da inscrição, né? A isenção eu nem vou ler, né? Esse aqui vocês podem ler depois. Sobre isenção, porque eu não vou usar isenção, então esse vídeo é mais ou menos para mim. Candidato com deficiência, vamos dar uma lida, né? Lei Municipal 850, né? E alterações. São reservados 5% das vagas, tá? Para candidatos com deficiência, tá? Os candidatos com deficiência, eles participam do concurso em igualdade de condições com os candidatos, tá? Que mais? Com data, hora, local e a nota mínima, igualdade de condição. Vamos lá. É considerada a pessoa com deficiência. Quem é pessoa com deficiência? Aqui vai se enquadrar na categoria descrita no artigo 4º do Decreto Federal 3.298, que foi alterado. Nesse monte de lei aqui, tá? Esse é o deficiente. Vamos seguindo. Candidato com deficiência, antes de se inscrever, ele tem que verificar as atribuições do cargo, função, tá? Para ver se é compatível com a deficiência dele. O que mais? Ele tem que apresentar um laudo médico, tá? Que ateste a espécie, o grau ou o nível da deficiência, né? Tem que ter o CID normal. Entrega do laudo é obrigatória. O que mais que tem aqui? O laudo você vai mandar para esse endereço aqui, no período de inscrição. O que mais tem aqui? Tá, e eles vão considerar a postagem fixada pelo correio. O que mais que tem aqui? Tá, aquilo lá, o IBAN não se responsabiliza por extravio, o laudo entregue não vai ser devolvido. O laudo ele tem que ser expedido dentro do período de 12 meses antes de terminar as inscrições. O laudo não vai ser recebido pela internet, né? Ou outro meio diferente do 3.5.2 lá. Divulgação da relação e das solicitações deferidas e indeferidas para a concorrência no concurso para o candidato com deficiência. 2 de setembro, tá? O resultado do candidato com deficiência sai no dia 2 de setembro. Lá no site do IBAN e no site da Prefeitura. O que mais tem aqui? O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência tenha sido indeferida, ele pode interpor recurso, né, se for indeferido, tá? Conforme instruções e dias discriminados no edital de deferimento e deferimento de inscrição como pessoa com deficiência. Acho que eu nem vou ler esse negócio aqui com deficiência, né? Eu vou passar, tá? Afrodescendente, vamos lá. Afrodescendente. Aos candidatos negros e afrodescendentes fica assegurada a reserva de vagas neste concurso público na proporção de 20% das vagas oferecidas, utilizando por analogia disposto na Lei Federal 12.990. O candidato que se inscrever como negro e afrodescendente concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas. Gente, esse negócio aqui de afrodescendente é muito importante. Teve um concurso, eu fiz o concurso do IBAN, o concurso de Santos, e tinha que mandar uma foto para concorrer como um afrodescendente, e eu não mandei a foto. Quando saiu o resultado do concurso, o resultado final,
O primeiro lugar afrodescendente tinha a nota muito mais baixa do que a minha. Se eu tivesse mandado a inscrição como afrodescendente, eu estaria em primeiro aí como afro. Então, lições que seguem para a vida. Então, se você é afrodescendente, aproveite e faça sua inscrição como afrodescendente, que é importante. Pode, pode te ajudar muito no concurso. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro, pelo IBGE, tá? Nos termos do artigo 2º da Lei Federal 12.990. Seguindo, as vagas reservadas ficarão liberadas se não houver ocorrido inscrições no concurso ou aprovação de candidatos negros e afrodescendentes. O candidato que não declarar no ato da inscrição sua opção não poderá fazê-lo posteriormente ou interpor recurso em favor de sua situação. Os inscritos na condição de negro e afrodescendente concorrerão às vagas reservadas para este fim e, se classificados, integrarão a lista geral bem como a especial. No ato da posse, o candidato que não comprovar sua condição de negro e afrodescendente através de documentos oficiais será desclassificado do concurso público. A comprovação da condição de negros e afrodescendentes far-se-á mediante a apresentação de qualquer documento oficial do candidato ou de seus ascendentes, no qual conste a identificação e a indicação da raça e cor. Os candidatos negros e afrodescendentes participarão do certame em igualdade de condições, normal, com os demais candidatos, quanto ao conteúdo, avaliação, critérios de aprovação das provas, tá? Inclusive a prova objetiva, data, horário, local da aplicação e a nota mínima exigida em cada etapa. A divulgação da relação de inscritos para concorrência no concurso, como candidato negro ou afrodescendente, está prevista a partir do dia 2 de setembro. Então, a relação do candidato negro, assim como do deficiente, sai no dia 2 de setembro lá no site do IMAN e da Prefeitura. Vamos seguindo. O candidato poderá solicitar sua inclusão ou exclusão da opção candidato negro ou afrodescendente apenas nas datas constantes no edital de divulgação mencionado no item 4.9, não podendo fazê-lo posteriormente. O candidato que não se manifestar no prazo mencionado nesse item aqui, será responsável pelas consequências advindas de sua omissão. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste capítulo implicará perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos negros e afrodescendentes. Vamos lá, vamos falar de modalidade da prova, vamos ver como que é essa prova. A seleção dos candidatos será realizada da seguinte forma: prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos. Prova dissertativa, de caráter classificatório, para os candidatos habilitados na prova objetiva para os cargos de professor. E prova de títulos, de caráter classificatórios para os candidatos habilitados na prova objetiva para os cargos de professor. Então, prova complexa, hein? Prova objetiva, que é aquela prova de alternativas. Vai ter uma prova dissertativa, não sei como é que o IMAN vai fazer, né? Nas dissertativas, geralmente o IMAN tem pedido uma redação. E prova de títulos. Vamos lá, vamos seguir só um momento. Vamos falar das provas objetivas. As provas objetivas são de caráter classificatório e eliminatório, então, e se constituirão das questões objetivas de múltipla escolha, sistema IBAN, né? O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o preenchimento do cargo ao qual o candidato concorrer, tá? Conforme o anexo 2 do edital. Então vamos lá. 6.3, composição das provas objetivas. As provas objetivas terão a seguinte composição. Vamos lá. Para o cargo de inspetor de alunos e técnico em segurança do trabalho, vão ter 12 questões de língua portuguesa, 6 de conhecimentos gerais, históricos e geográficos do município de Bertioga, né, que é a Lei 512,
7 questões de matemática, 15 de conhecimentos específico. Agora para professores, vamos lá. Cargo de professores, todos eles. 12 questões de língua portuguesa. Você está vendo que a prova de língua portuguesa ela é grandinha. 6 questões de conhecimentos gerais, histórico e geográfico de Bertioga. Ó, tem um peso, hein? Estudar conhecimento de Bertioga vai ser importante nesse concurso. 12 de conhecimentos gerais em educação e 10 de conhecimento específicos. Então vamos somar aí 12 com 6. 18, 28, 38, são 40 questões na prova objetiva. Não tem matemática. Então, é bom que você esteja muito afiado em português, conhecimentos gerais de educação e conhecimentos específicos. Porque aí você já vai somar 24, 34 pontos na prova de 40. Pô. Duração da prova, 3 horas. Cada questão tem 4 opções de resposta, aquele estilo IBAN, né? A, B, C, D. Cada questão vai valer 1 ponto. Os candidatos que não obtiverem 50% dos acertos serão eliminados. Então você tem que acertar 20 questões. Acertou 20 questões, eles vão olhar a tua redação. Então vamos lá? Somente serão divulgadas as notas dos candidatos habilitados na prova objetiva conforme a tabela do item 6.4. Vamos ver depois isso aí. As listas de divulgação das notas conterão o número de inscrição, nome e a nota do candidato normal. Candidato não habilitado na prova objetiva, ele pode consultar a pontuação através do site do IBAN, lá no link área do candidato. Vamos lá? Para ser considerado habilitado na prova objetiva, os candidatos deverão estar enquadrados na margem constante na tabela abaixo. Então vamos lá. Inspetor de alunos, técnico em segurança de trabalho. Ele tem que acertar mais da metade da prova. Professor de educação básica 1. Ele tem que estar entre os 252 candidatos com a melhor nota na lista geral, mais aqueles empatados na última nota, considerada para este fim, e ter obtido no mínimo 50% de acertos da prova objetiva, tá? Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista especial de deficiente, mais os empatados na última nota, considerada para o fim, e ter obtido no mínimo 50% do acerto na prova objetiva. Vamos lá? Professor de Educação Básica 2, Educação Especial Inclusiva, ele tem que estar entre os 14 candidatos com a melhor nota na lista geral, mais os empatados lá na última colocação. E tem que acertar 50% dos acertos na prova. E tem que estar entre o primeiro candidato com a melhor nota na lista especial de deficiente, mais os empatados lá na última nota. Professor de Educação Básica 2, Educação Física, ele tem que estar entre os 14 candidatos com a melhor nota na lista geral, mais os empatados na última nota considerada lá, e estar entre o 01 candidato com a melhor nota da lista especial, tá? Vamos seguir aqui. Chegou o meu. Professor de Educação Básica 2, Artes. Nossa, tá difícil Artes, hein? Estar entre os 7 candidatos com melhor nota na lista geral. Ai, 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 hein? Caramba! Mais os empatados na última nota considerada para este fim e ter obtido no mínimo 50% de acerto na prova. Meu, tem que estudar para esse concurso. Ficar entre os 7, tem que ser um leão estudando para esse concurso. Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista especial de deficiente, mais os empatados na última nota considerada para este fim, e ter obtido no mínimo 50% de acertos na prova objetiva. Que loucura! Vou ter que estar entre os 7, deixa eu ver se eu li isso aqui direito, para ser considerados na prova objetiva. Tá mais fácil para quem vai fazer o PEB 1.
Mas vamos estudar, né? Ué, se eu não fizer, eu não vou saber se eu vou ficar entre os 7. Então vamos embora. Aplicação das provas objetivas. Data da prova, vamos lá. 18 de setembro. Hoje é dia 23 de julho. Então você tem aí, ó. Julho, agosto, setembro. Tem praticamente 2 meses para se preparar. Se você já vem se preparando, você só vai aperfeiçoar aquilo que você já vem estudando. Aqui tem o lance da Covid, né? No lance da Covid aqui. Nos termos declarados pela OMS, medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a data da aplicação da prova dependerá de autorização dos órgãos responsáveis e poderá ser modificada em virtude de segurança. Está falando que pode mudar a data. Número de candidatos. Caso exceda a oferta de lugares adequados existentes nas escolas localizadas na cidade de Bertioga, a Prefeitura e o IBAMA lhe reservam-se o direito de alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento ou qualquer outra despesa dos candidatos oriunda desta alocação. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais vão ser divulgados oportunamente através de editais de convocação para as provas, que é publicado no dia 9 de setembro, né? Nos sites do IBAMA, ok? Edital de convocação para a prova, 9 de setembro. O que mais tem aqui? O IBAMA, ele pode enviar informações, a convocação por e-mail, ele sempre manda, tá? Para o candidato, falando data, local, tudo mais. Não serão encaminhados informativos de candidatos eletrônicos, cujo endereço eletrônico informado no formulário de inscrição esteja incompleto ou incorreto. Então, coloca seu e-mail direitinho para você receber todas as informações do IBAMA. O que mais tem aqui? O IBAMA ele não vai se responsabilizar por e-mail incorreto, né? Falha de entrega, spam e tudo mais. A comunicação feita por e-mail é informativa, ela é só informativa, tá? E você é o candidato, a responsabilidade de acompanhar é sua, tá? Você tem que acompanhar como que tá tudo lá no site do IBAMA e no site da Prefeitura. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário constantes no edital. Então, você só pode fazer prova no local, no dia e na data que está no edital. O candidato deverá comparecer ao local da prova objetiva com 30 minutos da abertura dos portões. Então, ó, tranquilo, tá? 30 minutos antes tem que aparecer. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo edital de convocação, né, para o fechamento do portão, ele é excluído. Fechou o portão, você está excluído. Recomendação do IBAMA, para evitar atraso, verifique com antecedência o local onde você vai fazer a prova, o horário e tudo mais, tá? Vê o ônibus, vê tudo, vê rota, vê tudo. Não tem segunda chamada, tá? Ou repetição de prova. O candidato ele não pode alegar desconhecimento de qualquer coisa sobre a realização da prova. O IBAMA ele não se responsabiliza por fatos externos, tá? Que impeça o candidato de chegar no local. Cara, enfim, o resumo disso aqui é o seguinte: você tem que se virar para chegar no horário. Chega com 30 minutos de antecedência. Você quer um conselho? Chega 1 hora antes. Documentos que eles vão considerar para você fazer a prova. Você tem que estar com RG, pode ser uma carteira expedida pelo órgão de classe, um CREA, OAB, CRC, CRM, etc. Pode ser reservista, carteira de trabalho, né? Ou como habilitação. Eu levo o RG é garantido. E um conselho, se der algum BO, leva o comprovante de pagamento também. Eu sempre vou com os dois. Nunca pediram, mas vai saber, né? Se der algum problema. Comprovante de inscrição, ele não vale como documento de identidade, tá? Eles não vão aceitar outro tipo de documento que não seja do 6.9.
O documento tem que estar em boas condições, tá? Ilegível. Tá? O documento violado e rasurado não é aceito. Tá, se roubar seu documento no dia da prova, né? O candidato ele deve apresentar documento que ateste registro de ocorrência em órgão policial expedido no máximo 30 dias, sendo então submetido a identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas de impressão digital em formulário próprio. Perdeu o documento, você tem que mostrar o BO e eles vão fazer uma identificação especial. Pode ser assinatura ou pode ser digital, tá? Tem um formulário próprio. Vamos seguindo. A identificação pessoal será exigida também ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou assinatura do portador. Meu, tem que estar tudo direitinho, né? Tem que estar tudo direitinho aqui. Eu não preciso nem ler isso aqui, que isso aqui é de praxe. Não pode colar na prova, tá? Senão vou ser eliminado. Assim, ó, prova objetiva. O candidato ele deve assinalar as respostas na folha de respostas, tá? Que é o único documento válido para a correção da prova. A coisa mais importante é aquela folhinha de respostas. Não pode ter erro ali. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas. O que mais? Deixa eu beber uma água aqui e já volto com a nossa leitura do edital. Vamos continuar aqui. Parei um pouquinho, acabei de voltar. Vamos ver, falei do preenchimento da folha de respostas, que é responsabilidade do candidato. Também falamos... O candidato deverá preencher os alvéolos na folha de respostas da prova objetiva com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Aquelas bolinhas lá tem que preencher com tinta preta ou azul. Não serão computadas questões não assinaladas, então tem que assinalar tudo, tá? E toma cuidado para não fazer mais de uma marcação na mesma questão. Não pode amassar, nem molhar, não pode danificar a folha de respostas, tá? Tem que tomar cuidado com ela. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico, é uma correção eletrônica. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos, normal isso aqui. Nos casos de falta de caderno de questões, né, o material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão, o número de provas incompatível com o número de candidatos em alguma sala, ou algum equívoco na distribuição do material. O IBAN tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova material reserva. Então, o IBAN, se não tiver prova o suficiente, ele pode pegar a prova ou material de reserva. O que mais que temos aqui? Terminou a prova. Tem que se identificar com a impressão digital. Só pode sair da prova depois de 1h30, tá? Do começo da prova. Se o candidato não devolver a folha de respostas, a prova é anulada. Os dois últimos candidatos que terminam a prova, eles só vão poder deixar a sala juntos. Não pode sair um depois do outro. Não pode ficar candidato sozinho. Tá, o IBAN não vai dar caderno de prova por outras formas e meios diferentes no item 6.17.1. Deixa eu ler aqui que eu não li direito. Somente após o decorrido tempo de 1h30, o candidato poderá deixar a sala de aplicação e levar consigo o caderno de questões. Então só pode levar a prova depois de 1h30 que começar o concurso.
que mais? Candidata lactante, se ela tiver que amamentar durante a prova, tem que levar um acompanhante maior que vai ficar numa sala reserva e vai ficar responsável pela guarda da criança. Que mais? Que mais? Olha, isso é importante, ó, em razão da pandemia, é recomendado, não é obrigatório, o uso de máscara e reserva de máscara. O candidato que utilizar máscara descartável deverá, ao término do processo, descartá-la com responsabilidade em lugar seguro e apropriado. Então, tem que usar máscara. Vamos ver o que mais. Durante toda a prova, o candidato poderá permanecer com a máscara, tá? Sobre o rosto. Vamos lá, falar da prova dissertativa. Prova dissertativa, haverá aplicação de prova dissertativa aos candidatos para o cargo de professor, tá? Somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos habilitados nos empregos acima mencionados, na proporção descrita no item 6.4. Então, você vai lá no seu cargo, no 6.4, e vê como que é o sistema de habilitação para correção da prova dissertativa. Eu sei que para o meu cargo, professor de arte, eles vão corrigir a prova dissertativa dos 7 primeiros colocados na prova objetiva. A prova dissertativa será realizada concomitantemente com a prova objetiva, ou seja, vai ser no mesmo dia. O mesmo dia da prova objetiva vai ser a dissertativa, como foi lá no concurso para professor lá em Santos, tá? Mesmo esquema, ó, tem que fazer a prova no horário. Vamos lá, vamos ler isso aqui, ó. A prova dissertativa de caráter classificatório será composta de uma única proposta a respeito da qual o candidato deverá produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa com um mínimo de 25 linhas e o máximo de 30 linhas, excluindo a linha destinada ao título, e versará sobre um dos componentes constantes no programa das provas objetivas. Olha que loucura isso aqui, hein? Então, a prova dissertativa é uma única proposta, é um texto dissertativo, né, argumentativo, que é em prosa, mínimo de 25 linhas, máximo de 30 linhas. Olha, modéstia à parte, no último concurso lá em Santos, a minha nota na prova dissertativa de 0 a 100 foi 96. E eu espero aumentar essa média aí, nesse concurso. A linha destinada ao título da dissertação não será contada para o efeito de que dispõe o item 7.4, mínimo de 25 linhas e máximo de 30. Caso na dissertação não contenha quantidade mínima de linhas ou ultrapasse o máximo, serão descontados 5 pontos. Então, se a sua redação não tiver um mínimo de 25, ou se ela passar de 30, você vai perder 5 pontos na tua prova. É muita coisa isso, hein? Tá, a prova é feita com caneta de tinta azul ou preta. O que mais? A dissertação não pode ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não seja aquele que indica no caderno. Qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser anulada a prova. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto acarretará anulação. Não pode marcar a prova, né? O IBAN ele vai fazer um processo que impeça a identificação. A identificação das dissertações ocorrerá somente depois da correção dos examinadores. Ao final da prova de redação, o candidato deverá entregar o caderno ao fiscal da sala. A prova será avaliada na escala de 0 a 40 pontos. Serão considerados para atribuição dos pontos os seguintes aspectos: conteúdo,
10 pontos. Perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto, consciência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial, diluída em meio a divagações ou colagem de textos e de questões apresentados na prova. Estrutura, mais 10 pontos, tá? Estrutura, respeito ao gênero solicitado, que é o dissertativo argumentativo em prosa. Progressão textual e encadeamento de ideias, né? Tem que ser aquele esquema de redação, aquela estrutura. E articulação de frases e parágrafos, tem que ter coesão no texto. 3. Domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Se você tem dificuldade em gramática, é hora de estudar. E tem que ter atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos, concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal e nominal, emprego de pronomes, flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. 20 pontos, sendo descontados 2 pontos a cada desvio de norma culta. Tá, na aferição do critério de correção gramatical, eles vão utilizar as normas ortográficas vigorantes depois daquelas implementadas pelo decreto presencial 6583, tá? Que estabeleceu o acordo ortográfico da língua portuguesa. O candidato deverá obrigatoriamente dar um título à sua dissertação. Caso não faça, perderá 2 pontos. A dissertação tem que ter um título. Tá, e o título ele não é considerado para avaliação. Haverá desconto de pontuação a critério da banca examinadora das provas dissertativas que apresentarem trechos de cópia em meio a trechos autorais. Vamos lá. Nota 0 de redação. Ficar esperto. Que não responder à proposta, que a banca der, óbvio. Fugir à modalidade solicitada ao tema. Apresentar informações sobre forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversos, ou qualquer fragmento escrito fora do local apropriado. Apresentar dados, informações incompatíveis com a proposta feita. Redação a lápis, claro. Tiver em branco também. Letra ilegível ou incompreensível, tem que ter a letra bonita. E colocar muito espaço entre as letras, palavras e parágrafos para compensar, né, aquela técnica de encheção de linguiça. Folha de rascunho, ela não é considerada, tá, para correção. Os procedimentos para a interposição de recurso contra essa fase serão disciplinados no respectivo edital do resultado. Vamos falar da prova de títulos, a última fase. É aí que eu perco, não tenho. Prova de títulos de caráter classificatório, tá? Para o candidato que ele for habilitado nas duas provas, na objetiva e na... Não, peraí. Haverá prova de títulos de caráter classificatório para todos os candidatos habilitados na prova objetiva. Então, a prova de títulos é depois da prova objetiva, na proporção descrita no item 6.4 para os cargos de professor. A prova de títulos visa valorizar a formação acadêmica do candidato. Os pontos dos títulos serão somados ao total obtidos na prova escrita e prova dissertativa. Tá? Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. O que mais? Tá, aqui são os horários para mandar os títulos. Como eu não tenho título, nem vou me ater a isso aqui, tá? Vamos ver os pontos, ó. Doutorado, 5 pontos. Mestrado, 3 pontos. Especialização, né, que é o após, essas coisas, que tenha 360 horas, 1 ponto, ok? Pode ter 2 pós e fazer 2 pontos. Então dá para somar aqui, ó, 10 pontos só com títulos.
E os títulos que são considerados somente os que tiverem relação direta com a área para o qual o candidato está concorrendo e que tenham relação com as atribuições do cargo descritas no anexo 2 desse edital. Por exemplo, o cara fez para professor de arte, não adianta ele mostrar um doutorado em administração. Não vai contar. Tem que ser dentro da área. Não serão considerados os cursos de graduação por serem requisitos para investidura no cargo e os de formação para o magistério superior, por se tratarem de habilitação necessária para ministrar as aulas. Então, faculdade não conta porque é requisito para habilitação. O que mais? Tá, aqui é todo o processo, né, dos títulos. Vamos seguindo. Vamos ver a classificação, como é que vai funcionar. A lista de classificação final será em ordem decrescente de acordo com a nota final para cada cargo ou função. Vamos lá? A nota final dos candidatos será a somatória dos pontos. O IBAN sempre faz isso, ele soma os pontos das provas em que o candidato participou. Vão ter 3 listas. A primeira lista é a geral, que é todos os candidatos habilitados, né? E 2 listas especiais, sendo uma para os candidatos com deficiência e outra para os candidatos negros e afrodescendentes. Não ocorrer inscrição no concurso público, aprovação de candidatos com deficiência ou negros, muito difícil. Só vai ter a lista geral. Vamos falar de critério de desempate. Vamos lá. Primeiro, candidato com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência à idade mais elevada. Então, primeiro item, mais velho. O candidato mais velho, se empatar, ele já está na frente. Candidato com maior número de acerto em conhecimentos específicos, olha o peso aí dos conhecimentos específicos. Candidato com maior número de acertos em língua portuguesa. Candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 anos. Olha como é importante a prova de conhecimentos específicos e a de língua portuguesa, hein? Contam como critério de desempate. Candidato que tiver função de jurado, tá? E se tudo isso ainda estiver empatado, eles vão fazer um sorteio com a participação dos candidatos envolvidos e que ocorrerá no momento da convocação para a posse. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, estando sujeito às penalidades impostas pela Prefeitura Municipal em caso de inverídicas. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso público, valendo para esse fim a classificação divulgada na internet. Então, vamos lá, recurso. Recurso depois de 2 dias, tem que mandar para o site do IBAN, tá? Aqui é todo o procedimento de recurso, né? Não vou ler isso aqui agora. Vamos lá, provimento de cargo, como é que vai funcionar? Candidato habilitado, ele é nomeado a critério da administração, tá? Conforme o número de vagas existentes e seguindo rigorosamente a ordem de classificação final. E respeita o percentual de 5% das vagas existentes para os candidatos portadores de deficiência. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, após submeter ao exame médico pré-admissional de caráter eliminatório e ser realizado pela Prefeitura de Bertioga por sua ordem por ocasião da nomeação. Olha, eu estou acompanhando o diário oficial de alguns concursos que eu fiz e é impressionante
o número de candidatos que perdem o prazo do exame médico. E eles perdem a vaga porque eles não vão no exame médico. A convocação dos classificados para a realização do exame médico e para a posse no cargo será feita pelo boletim oficial do município de Bertioga, que estabelecerá o horário, dia e local para a apresentação do candidato. Então é aquilo lá, acabou a prova, todo dia, ou melhor, o concurso homologou, é ler todo dia o diário oficial, para saber o dia da convocação. O que mais? Disposições finais. Nada de importante aqui, só aceitar o termo no edital. Vamos seguir, vamos dar uma olhadinha. Prazo de validade do concurso, 2 anos, a contar na data da homologação, que é quando acaba o concurso, prorrogável por igual período. Então, o IBAN sempre prorroga. Então, vamos pensar aí que esse concurso pode durar, essa lista, né, de professores, ela pode durar até 4 anos. Em 4 anos na educação, muita coisa muda. Síntese das atribuições. Inspetor de alunos, professor de educação básica 1. Eu vou ler só o do 2, tá? Professor de arte, que é o que eu vou concorrer aqui, né? Vocês podem ler os outros. Vamos lá. Deixa eu ver o que ele faz lá em Bertioga. Participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto pedagógico da escola normal, bem como das demais atividades do processo educacional, visando a melhoria da qualidade da educação, elaborar o plano de ensino normal, norteando-se pela proposta curricular estabelecida no projeto pedagógico, planejar e ministrar as aulas, né? Registrando os objetivos, atividades, tendo em vista a efetiva aprendizagem de todos os alunos, participar de reuniões pedagógicas com a equipe escolar e outros funcionários, participar de eventos, de reuniões com os pais, incentivar o desenvolvimento da criatividade, consequentemente imaginação, a capacidade crítica e autocrítica dos alunos, aumentar a percepção de si mesmo, do mundo ao redor. É o que o professor faz mesmo, né? Formação artística e estética. Além de ampliar consciências, potencialidade, aprimorando a sua relação com o próprio meio. Tem que promover atividades artísticas e que o aluno possa ter conhecimento específico sobre arte, percebendo, aprendendo, pesquisando, pensando, imaginando, recordando, sentindo, expressando e comunicando a sua percepção criativa, levando em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento da criança e os diversos recursos didáticos necessários para o ensino. Promover o desenvolvimento cultural dos alunos por meio de atividades internas e externas, onde o aluno possa refletir sobre o que representa a criação ou a que estilo pertence uma determinada obra. Possibilitar que o aluno aprenda vivenciando, produzindo, com acesso às diversas manifestações artísticas, mediante situações intencionais que promovam tais oportunidades, participar das atividades de formação continuada, oferecidas para o seu aperfeiçoamento, bem como de cursos que possam contribuir para o seu crescimento e atualização profissional e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Tranquilo, é aquilo que o professor faz no dia a dia. Nada de novo aqui. Então vamos lá, conhecimentos básicos, inspetor de alunos, português, matemática, né? E vamos lá, professor, todos. Língua portuguesa, né? É aquele estilo IBAN, né? Interpretação de texto, norma culta, ortografia, acentuação, IBAN gosta, pontuação, classes gramaticais, concordância verbal e nominal, pronomes, emprego e colocação e regência nominal. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir aqui. Conhecimentos gerais. Deixa eu ver o que vai pedir de conhecimento geral.
Conhecimento histórico, geográfico, atualidade sobre o município de Bertioga. Localização geográfica, aspectos socioeconômicos, fisiográficos, geologia, recursos hídricos, história do município, da emancipação até os dias atuais, principais fatos históricos, política do município, poder executivo municipal, poder legislativo, tá? Conteúdo aonde? bertioga.sp.gov, história. Tem que engolir isso aqui, mano. 6 questões disso aqui. Conhecimentos gerais de educação. Vê o que ele está pedindo. Está pedindo o livro do Cortella, A Escola e o Conhecimento. Também está pedindo aqui esse livro que eu não conheço. Produção escrita e dificuldades da aprendizagem. Esses livros são novos para mim. Desenvolver capacidades e talentos. Esse Genter. Zenita Genter, a mulher. Também não conheço. Iban. Livro novo. E Bernon. Formar-se para a mudança e incerteza. Ler e escrever na escola, do Lerner. Avaliação da aprendizagem escolar, Lucchesi. Ensaios construtivistas, desse Macedo aqui. Estratégias de leituras, do Solé. Indisciplina e disciplina escolar, do Celso Vasconcelos. Vygotsky, mano, não ia perder. A formação social da mente, de Vygotsky. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Zabala, a prática educativa, como ensinar. E, que é isso aqui? Brasil, Ministério da Educação. Indagações sobre currículo, educando os educadores. Seus direitos e o currículo, disponível no portal do MEC. Ministério da Educação. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. Nossa, pesado, hein? Moran, metodologias ativas para uma educação inovadora. A sala de aula inovadora, do Camargo. Ensino híbrido, do Bassi. Compreender e transformar, do Sacristan. Kensky. Educação e tecnologias, Borba. Informática, educação e matemática. Pesado, hein? Pesado aqui a parte de conhecimentos pedagógicos. Legislação, vamos lá. Legislação tá mole, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Constituição, capítulo referente à educação, qual que é? Artigo 205 até 214. Mole. LDB, sempre cai. Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Se você vai fazer para educação básica, você vai pegar aqueles artigos referentes à educação. Lei 10.098, o que é essa 10.098 que eu esqueci? Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas prestadoras de deficiência como da mobilidade reduzida e da outras providências, tá? Secretaria de Educação Especial, Política Nacional de Educação Especial. Beleza. Legislação tá tranquilo. Conhecimento pedagógico que tá pesado. Vamos lá pro específico. Deixa eu ver aqui no meu de arte o que tem. Vou direto lá, tá? Aí que tem uma travadinha aqui. Tá acabando o vídeo, tá longo, né? Nada de novo. É exatamente o que o IBAMA vem pedindo nos concursos dele. Vamos lá. O Almeida, Outras Terras, Outros Sons. Ele pede esse livro, mas nunca cobrou nas provas. Barbieri, Onde está a Arte na Infância. Difícil ele cobrar isso. Ana Maria Barbosa, Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte. Ele cobra, esse ele cobra bastante. Teca Alencar, né? Propostas para a Formação Integral da Criança.
BNCC, ele cobra. Desgranges, o IBAN gosta de cobrar esse desgranges, pedagogia do espectador. Maria Heloísa Ferraz, arte na educação escolar. Jupiaçu, metodologia do ensino do teatro. Marques, dançando na escola. Ozinski, a história do ensino. Arte histórica e ensino, né? Spoiling, jogos teatrais na sala de aula. O Iban gosta muito desse spoiling. Parejo, fundamentos da música. Pena, música e seu ensino. Pilar, educação do olhar no ensino das artes. Proença, graça e história da arte. Esse livro é muito bom, mesmo. Proença. Ele cobra essa história da arte. O que mais? Imagem também se lê. O que mais tem aqui? Didática aplicada ao ensino da arte. Sistema Universidade Aberta do Brasil, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Disponível em repositório Unicentro BR. E como desenvolver a criatividade do aluno em artes visuais. Bastante livro para ler, hein? Aqui são os anexos, né? O restante dos anexos. Formulário para entrega de títulos. Recomendação para controle de Covid. É só levar máscara e álcool em gel. Bom, edital está lido. Vamos lá, professor. Se você vai fazer um concurso desse, você já sabe que o que vale mais é a prova de conhecimentos específicos em língua portuguesa não objetiva. Então vamos lá. Se você já sabe isso, vou dar um exemplo aqui, ó. Se você vai fazer a prova, cadê o quadro que eu não estou achando? Só para terminar o vídeo. Só um momento, rapidinho. Eita. Agora fechou. Abriu. Cheguei. Prova objetiva. Você vai fazer a prova. Você tem 10 questões de conhecimento específico e 12 de língua portuguesa e 12 de conhecimentos gerais de educação. Você vai gastar mais tempo estudando para essas matérias. E você vai gastar menos tempo para conhecimentos gerais e históricos sobre Bertioga, que são 6 questões, mas não vai deixar de estudar. Ok? Então, foca nas leis, foca nos livros e língua portuguesa. Bom, terminei agora esse vídeo, vou finalizar. E durante essas semanas, irei postando conteúdo sobre o concurso de Bertioga. Vamos estudando junto aí, né, essa parte de conhecimentos gerais de educação e língua portuguesa e conhecimentos gerais históricos sobre Bertioga. Então, fico por aqui, bons estudos e até a próxima.